Bom dia a todos. Eu saúdo o excelentíssimo senador Paulo Paim, o presidente dessa audiência pública sobre o direito de greve, e também cumprimento aqui toda a mesa, através da pessoa do companheiro da CUT, o Pedro Armengol. Nós cumprimentamos todos os companheiros aqui e também todos os que se fazem presente nessa audiência. Nós iniciamos a nossa fala registrando o seguinte: o trabalho sempre foi e tem sido o centro das preocupações sociais. A Constituição Federal, nossa Constituição Cidadã de 1988, ela, mesmo que tardiamente, ela trouxe um pouco daquilo que nós conhecemos e denominamos como o estado de bem-estar social. Acontece que o projeto neoliberal, a partir dos anos 90, ele veio atacando de toda forma, procurando reduzir, procurando eliminar os direitos da classe trabalhadora. Na verdade, os avanços que foram conquistados, senador, com muita luta, com muita batalha, eles têm sido considerados pela elite dominante neste país como, na verdade, uma legislação paternalista, sendo considerado como uma legislação retrógrada, coisa desse tipo. E aí nós perguntamos, a mídia que faz esse desserviço à sociedade, que faz esse tipo de chamamento, de crítica, por que eles também não denominam ou não chamam de paternalista a ação quando o Estado, de uma maneira coercitiva, usa todo o seu aparato para garantir o que nós chamaríamos de, entre aspas, o sagrado direito de propriedade, quando ele se vê ameaçado pela rebeldia dos excluídos? Na verdade, senador Paim, na verdade, companheiros, o paternalismo que existe é um paternalismo em favor das elites brasileiras. O paternalismo que existe é um paternalismo que está fazendo com que os direitos dos trabalhadores sejam eliminados, pouco a pouco sendo eliminados. E aí nós vemos nas falas, nos discursos, na mídia, uma série de termos que são apenas expressões de retórica: modernidade, globalização, parceiros sociais, colaboradores, né? Isso tudo para minimizar, para mascarar o processo de exploração dos trabalhadores. Tudo isso com o objetivo de minar a eficácia dos direitos trabalhistas. Na verdade, é um eufemismo. Na verdade, é uma maneira eufemística de usar essas expressões como, por exemplo, a flexibilização das relações de trabalho. Agora, com esses projetos de terceirização ou de precarização das relações de trabalho. Qual o interesse nisso tudo? Nós sabemos que o interesse é simplesmente satisfazer o interesse econômico. O interesse é simplesmente favorecer o capital. Um capital que atua em escala mundial. Tempos atrás, o ministro Barbosa participou, ou melhor, dirigiu, convidou para a reunião no Ministério diversos representantes, me parece aí que umas 40 entidades aí do segmento do serviço público, para falar, dar início aí ao pontapé, no início das negociações em relação à questão salarial dos servidores públicos. E o que é que nós percebemos? Eu não estava presente, mas o vice-presidente do Científico Nacional, Mário Pinho, e também depois notícias na imprensa, relatam que o ministro informou que, no final do governo FHC, os gastos com folha de pagamento eram em torno de 4,8% do PIB. Um PIB, senhores, que na ocasião era de 1,491 trilhão. Hoje, um PIB de 5,521 trilhões
é gasto apenas 4,3% do PIB. Aumenta-se a riqueza, aumenta-se a arrecadação, aumenta-se a população, aumentam-se os lucros e diminui-se os investimentos feitos no serviço público. É estranho, senhoras e senhores. É estranho, senador Paim. É muito estranho. Eu gostaria de registrar isso aqui. Há um crescimento da demanda por serviços públicos, há um crescimento da demanda de toda ordem, mas não há investimentos. Pelo contrário, o que nós vemos são cortes, cortes e cortes no orçamento. Não há investimento na administração tributária, não há investimento na administração trabalhista, não há investimento no serviço de saúde, de educação, de segurança. O governo, através da fala do ministro Barbosa, na ocasião, dizia que se o governo tiver que conceder o aumento pleiteado aí, linear, pelos servidores, isso vai acarretar um acréscimo de mais 1% naquilo que é gasto em folha de pagamento em relação ao PIB. Ele disse, não há espaço fiscal para atender essa proposta em 2016. Mas por que não há espaço? Não há espaço porque a diretriz, a linha, é reduzir o gasto primário. A meta existe, o governo está trabalhando com meta da equipe econômica para superávit primário, para a economia, economizar 1% do PIB, economizar 2% do PIB, para quê? Para aumentar o pagamento dos juros da dívida pública. O trabalhador, o servidor, esse não pode usufruir. O PIB aumentou de 1,491 trilhão para 5,521, mas os investimentos no serviço público, para a melhoria da qualidade do serviço público, para a valorização do servidor público, não houve esse crescimento, esse investimento. Para o governo, o servidor é sinônimo de despesa. Para o governo, o servidor é sinônimo de gasto, não é investimento. O servidor já sofreu com o congelamento dos salários durante o governo FHC. Durante o período do governo Lula e por aí afora, nós vimos que aumentou as riquezas, aumentou a arrecadação e não há uma transferência disso para o servidor público. Ele tem sofrido com reformas, como por exemplo a reforma previdenciária que está ocorrendo até via medida provisória, senador Paim. Reforma previdenciária por medida provisória. O PLP 1992 que jogou na cabeça do servidor o FUNPRESP, as renúncias fiscais, desoneração. E quem está pagando tudo isso? O servidor público. E aí nós estamos aqui para debater, senador Paim, o direito de greve. E eu pergunto para os senhores, como falar do direito de greve, Pedro Armengol? Como falar do direito de greve, senador Paim? Como falar do direito de greve, Mendonça, secretário dos recursos humanos aí do governo do planejamento? Como falar? Nós sabemos que a Constituição Federal, ela prevê a garantia do direito de greve. Mas, na verdade, tem sido praticamente letra morta. Porque antes da Constituição, os servidores públicos já faziam greve. E depois da Constituição, embora ela já seja quase trintenária, nós não temos como exercer, de fato, completamente na íntegra esse direito. Os servidores públicos têm sido considerados como uma subcategoria de trabalhadores. Por quê? Porque o seu direito, que está lá no artigo 37, inciso 7 da Constituição, está sujeito a uma regulamentação por uma lei específica que até hoje ainda não foi resolvida. Vejam, o senador Paim acabou de mencionar o caso ali dos professores do Paraná. Eu conheço ali a PP Sindicato, a liderança daquele movimento, eu sou lá do interior do Paraná, de Londrina, lideranças como o professor Nelsinho, lá da PP Sindicato, que tem lutado de uma maneira forte, ferrenha,
contra aquele governo do PSDB ali, o governador Beto Richa, com as suas práticas antissindicais. Além de buscar na justiça, senador Paim, a declaração de que a greve é abusiva, instituindo multas diárias sobre o sindicato, agora na sexta-feira, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação pedindo o confisco da contribuição, pessoal, dos trabalhadores para o sindicato. Confiscar até mesmo as mensalidades que são repassadas. Isso, na verdade, é uma afronta à organização sindical. Isso é uma afronta à Convenção 151 da OIT. Isso é uma violência contra os trabalhadores da educação. Sem falar no ato que ocorreu no dia 29 de abril. Mais de 200 professores foram feridos, machucados com bombas, com cachorros, com policiais espancando. Não é à toa que, neste momento, educadores, juristas, a sociedade está pedindo impeachment daquele governador. Como falar de direito de greve, eu faço novamente a pergunta. Se nós temos agora o caso das universidades. O caso das universidades que, desde o dia 28 de maio, semana passada, também entrou em greve. Os servidores técnicos administrativos também das universidades, da mesma maneira, liderados pela FASUBRA. Os professores, os professores liderados pelo Andes, estão declarando que a última reunião de negociação com o MEC foi em abril de 2014. E só foram recebidos agora, dia 22 de maio, depois que declararam greve. Qual é a realidade? Obras inacabadas, contratação de professores por organizações sociais. Isso é terceirização, senador Paim. É um absurdo. Como falar de direito de greve? Nós estamos aqui para discutir o direito de greve, mas um direito que não pode, de maneira nenhuma, mesmo previsto como um direito fundamental na Constituição da República, não pode ser exercido na sua plenitude. Como falar do direito de greve? No nosso caso, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Em 2008, com 52 dias parados, a nossa greve foi declarada, no meio ali da nossa caminhada, como abusiva. Nós cumprimos os requisitos que o Judiciário impôs, de 30%, né, por analogia à lei de greve da iniciativa privada, mas mesmo assim, desconto dos dias parados, as negociações para aliviar, para resolver esse problema, se prolongaram infinitamente, com muitas dificuldades. Agora, em 2014, a AGU entra com uma medida, com uma liminar, contra o movimento dos auditores também, que era um movimento chamado Operação Padrão, um movimento chamado Operação Menta Vermelha. Não era um movimento de paralisação. E a AGU entrou com uma ação e nós tivemos que suspender todo e qualquer tipo de mobilização, onde já se viu isso, num governo em que é liderado, que é dirigido, que dirige a nossa nação, um governo de trabalhadores. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque viu ameaçado o interesse da diminuição da arrecadação tributária, prejuízos para a economia, como sempre, pensando no lado mais forte e não no lado do trabalhador. O que é que nós necessitamos, senador Paim? O servidor público necessita daquilo que é seu direito. Portanto, eu gostaria de registrar aqui nessa conclusão da minha fala. Um minuto. Nós necessitamos de uma database, senador Paim. Nós necessitamos, senhor Mendonça, nosso secretário, de um reajuste anual garantido por lei. Nós necessitamos de uma licença para o mandato classista. Nós necessitamos da institucionalização da negociação coletiva no serviço público para os servidores, para que a gente não fique sujeito ao arbítrio, a protelações, ao descumprimento de acordos por parte do governo. Eu digo sim à regulamentação da Convenção 51 da OIT. Eu digo sim à institucionalização da negociação coletiva no serviço público, para depois sim acertarmos a questão relativa à greve. Obrigado. Tudo bem. Esse foi o diretor do Sindifisco, o senhor José Devanir de Oliveira, que falou da importância da regulamentação do direito de greve.
mas também da regulamentação da negociação coletiva. E só de curiosidade minha, eu tenho falado muito que também me comentaram sobre o número de fiscais, o número de auditores fiscais, que se aumentássemos o número de auditores fiscais e também de fiscais do trabalho, consequentemente a arrecadação seria muito maior do que aquela que é hoje. Esse dado é verdadeiro, né? Dando mais estrutura para combater a impunidade, o desvio de recurso, a corrupção, daria para arrecadar muito mais do que com essas duas MPs que foram agora editadas e que vai virar aí 8 bi, 6 bi, porque com todas as mudanças que aconteceram. Com certeza, senador Paim. Nós sabemos que nós temos estudos, tanto do Sindifisco quanto de outras entidades que são de classe ligada à arrecadação, à fiscalização, e que demonstram claramente essa situação. Na verdade, o aumento de autoridades fiscais para o serviço público, para o Estado brasileiro, só traria ganho, seria um grande investimento, mesmo porque a defasagem, a diminuição dos servidores nessa área das autoridades fiscais é muito grande por aposentadorias e por motivação também, até pelo baixo salário em relação a outras carreiras, a transferência de auditores fiscais para outras carreiras motivados por isso. Então, há certamente um enorme prejuízo para o Tesouro, pela precarização, as poucas condições que nós temos realmente para exercer na plenitude a nossa competência. Muito bem. Eu vou deixar o Sérgio para ser o último dessa mesa, Sérgio, porque você vai falar pelo governo aqui. Então, 3, 4 falando uma posição e o Sérgio vai falar na visão do governo. Então, eu passo de imediato para o Rudinei Marques, secretário-geral do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. Fornacat. Eu já registro, aproveito o momento para registrar a presença aqui do deputado Hélio José e José Medeiros, sempre presente aqui nas segundas-feiras pela manhã. Sempre senadores. É que eu fui deputado 4 mandatos. Então, tenho um carinho muito grande como os deputados também, principalmente porque votaram o fim do fator. Porque, por outras coisas, eu estou chato com eles, como a questão da terceirização que aprovaram lá. E como eu tenho falado muito do fator previdenciário, então eu tenho elogiado essa particularidade da Câmara dos Deputados, o senador Hélio José e o senador José Medeiros. Então, vamos lá. O senhor Rudinei, por favor. Bom dia, senador Paim, senador Hélio, demais integrantes da mesa, senhores e senhoras. Eu vou ser bastante objetivo na abordagem desse tema, em representação aí ao Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas do Estado, onde a gente teve um debate longo sobre a questão e, após esse debate, pudemos apresentar, então, projeto que hoje recebeu o número no Senado de 287, 2013. Falar um pouco sobre ele também, né? Em primeiro lugar, eu não gosto muito de raciocínios binários, né? Mas é inevitável a gente fazer uma análise desses 13 anos aí de governo do Partido dos Trabalhadores e tentar entender o que houve, né, com a questão da organização sindical no serviço público durante esse período, né? Então, me parece que a gente fica entre duas hipóteses, né? Ou o governo teve a intenção, né, de aprofundar, né, e aprimorar a regulamentação dessa organização sindical, ou teve essa intenção e não teve competência, ou o que é pior, não teve nem a intenção, né, o que é inaceitável, considerando-se um governo, né, do Partido dos Trabalhadores, que teve a sua gênese em movimentos sindicais ligados ao serviço público e tudo mais, né? Então, o governo teve a intenção e não teve a capacidade, ou sequer teve a intenção, o que é mais grave ainda. E digo isso porque, se a gente olhar, né, o tripé da organização sindical, a gente vai ver quão pouco nós evoluímos nesse período, né? De fato, a Constituição trouxe aí o direito à sindicalização,
Mas nós temos questões graves aí que não foram enfrentadas, né, nesses últimos anos a respeito da organização sindical. O mandato classista, como já foi falado aqui, nós perdemos lá em 96, né, com a medida provisória Fernando Henrique, se tornou lei em 97, e a partir de então nunca mais conseguimos resgatar o direito, né? Tivemos inclusive em 2002, o próprio deputado, na época, Berzoini, apresentou uma emenda constitucional para que fosse restabelecido o direito, porque era uma bandeira, né, do Partido dos Trabalhadores. E depois, pouco depois, né, um ano depois, o partido se torna governo e a questão foi praticamente engavetada, né? E nós fizemos um trabalho grande aqui no Congresso recentemente, tivemos aí o veto presidencial, a reformulação do artigo 92 da Constituição, que previa a liberação com ônus para a administração, ou seja, aumentaram as liberações, mas o ônus se manteve para as entidades de classe. E a gente sabe que as entidades não têm recurso suficiente para bancar essas liberações. E o que vai se agravar ainda mais com o advento da FUNPRESP, né? Porque vocês sabem que agora o servidor que entrou, ele sai com o teto previdenciário, a remuneração dele não depende mais da negociação salarial, então a gente está prevendo aí uma precarização muito grande aí dos sindicatos e servidores federais para as próximas décadas, né? Precisamos encontrar soluções para isso. Então não avançamos no direito à organização sindical, contemplando todas essas questões. O direito à negociação coletiva também inexiste, né? Como já foi dito, não temos database, as regras, né, não foram definidas em lei e, feliz ou infelizmente, né, felizmente porque é o Sérgio Mendonça, mas infelizmente porque são reuniões pouco efetivas, nós temos sentado sim na mesa de negociação, na SRT, desde 2006 começou? 2003 começou, mas, bom, desde que eu tenho participado, que foram as primeiras reuniões de 2006, depois de 2007, 2008, 2012, é lamentável, assim, a gente sentar, perder horas, dias, meses de reuniões para que não tenhamos avanço, qualquer avanço. Ou seja, a gente mobiliza a categoria, né, leva pautas elaboradas, diz o que quer, o governo escuta, mas não encaminha. Essa situação, no nosso entendimento, se agravou em 2012, né, com a separação da SRH, né, que virou um pedaço a CEGEP e outro a SRT. Então a SRT foi diminuída nas suas competências. Conversa, o Sérgio tem uma maior boa vontade em ouvir os trabalhadores, o serviço público e tudo mais, mas não tem a competência, a prerrogativa de resolver as questões. Então, para nós, fica uma situação muito difícil, né? Porque a base está ali, está vendo tudo isso, está vendo muitas vezes que é um jogo de cena, um teatro, e a gente não consegue encaminhar absolutamente nada, né? E somos surpreendidos, como fomos em 2012, na última hora o governo joga a goela abaixo um percentual qualquer e a gente só tem a possibilidade de aceitar ou rejeitar, né? Então isso não é negociação coletiva, a gente não tem regras, elas são nada efetivas e nós precisamos encontrar uma solução aí para esse impasse. E o direito de greve, então, nem se fala, né? A gente abdicou da nossa condição de seres políticos aí, capazes de resolver essas questões do âmbito político, e o governo praticamente delegou para o judiciário as decisões relativas ao direito de greve, né? Vou fazer uma breve síntese aí de como é que está a questão em torno da conformação jurisprudencial aí do direito de greve do Serviço Público Federal, né? Apesar da Constituição assegurar o direito de greve, né, e comete aí os trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender, isso extensivo, é claro, aos servidores públicos. A questão vem sendo decidida no STF, que, inclusive, por aplicação analógica, estendeu aos servidores públicos a Lei 7.783, 89, em relação ao direito material, e a Lei 7.701 quanto ao devido processo legal a ser observado nas paralisações. Então, praticamente estendeu as regras
da iniciativa privada ao serviço público. A competência do STJ para apreciar demandas referentes ao movimento paradista nacional, e o juízo competente decidirá sobre a legalidade da greve, o pagamento ou não dos dias parados e outras questões relevantes para a preservação do interesse público. É bem verdade que essas decisões do judiciário foram desastrosas para o conjunto dos servidores. A gente sabe que tem um judiciário extremamente conservador. Nós estava conversando com o Sérgio um pouco antes do início da audiência, nós chegamos em alguns casos a ter determinações de manutenção de 90% do contingente operando, 80%, 70% é comum, né? Ou seja, praticamente o judiciário inviabilizou o exercício do direito de greve face às decisões que a gente vem tendo aí desde 2008, 2012, muitas decisões contrárias, né? Agora, no último ano, as entidades de classe que acenaram fazer alguma mobilização no período de Copa do Mundo e tudo mais, o governo, a priori, conseguiu decisões judiciais impedindo qualquer movimento, né? Então, a gente está hoje sob a égide de decisões judiciais que são francamente desfavoráveis aos servidores, inclusive estabelecendo multas diárias extensivas aos dirigentes sindicais, ou seja, se a entidade de classe não pagar, onera-se os bens dos dirigentes sindicais. Ou seja, então, se depender da justiça, está inviabilizado o direito de greve no serviço público. E temos ainda uma decisão do ministro Carlos Meira, do STJ, dizendo que o direito de greve no âmbito da administração pública deve sofrer limitações na medida em que deve ser confrontado com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços públicos, para que as necessidades da coletividade sejam efetivamente garantidas. Isso, é claro, né, agravando-se com o voto do ministro Eros Grau, que diz que não se fala em serviço público essencial, que todo serviço público é atividade que não pode ser interrompida. Ou seja, todo serviço público essencial a gente não pode parar. Se parar, tem decisões aí que dizem que as atividades essenciais devem ser mantidas quase que na integralidade, ou seja, torna sem efeito o nosso movimento paredista. Enfim, os requisitos para a deflagração de greve, né, que todos conhecem, né, a necessidade de comprovar ter sido frustrada a negociação, a necessidade de notificação das autoridades responsáveis em 72 horas de antecedência e a necessidade de manutenção do contingente de trabalho mínimo, que tem sido quase o contingente máximo, né? Então, em vista de tudo isso, nós não temos aí regras de negociação coletiva e não temos também assegurado o direito de greve, o FONACAT, ele se debruçou sobre uma proposta que já vinha sendo estudada pelas centrais sindicais, inclusive consensuada e apresentada por meio do ex-deputado Policarpo, em termos de projeto de lei. O que nós fizemos? Nós pegamos aquele projeto de lei, estudamos aquele projeto, adequamos as especificidades dos servidores públicos federais e, por meio do senador Paim, apresentamos, então, né, um texto que ele nos honrou aí em ter encaminhado a tramitação com numeração 287/2013. Né? Então, ali, o que a gente está propondo? Definir regras mínimas de negociação coletiva, um calendário mínimo para que nós tenhamos condições de reunir a base em fevereiro, apresentar a pauta de reivindicação ao governo. O governo teria 60 dias para retornar, né, sob o atendimento ou não daquela pauta apresentada. Em cima disso, também criaríamos regras de conciliação, mediação e arbitragem, né, porque não tem negociação se a gente não define esses aspectos aí da solução de conflitos. Também, nesse projeto, nós definimos, né, um contingente mínimo de 30%, que é suficiente em muitas atividades para manter a operação básica aí dos órgãos, certo? Então, enfim, tentamos fazer um trabalho que competiria ao governo ter feito ao longo de todo esse período, que ele teve tempo suficiente para fazer. Não adianta alegar, né, o desentendimento
entre trabalhadores. O governo poderia ter tomado a iniciativa e apresentado um projeto decente, ao menos para ser objeto de debate pela sociedade, pelo conjunto de servidores, não o fez e nós tomamos a iniciativa de fazê-lo, né? Conversamos a questão de 2 semanas atrás com 3 centrais sindicais, né? O Pedro estava presente pela CUT, a Força Sindical, e a CSP, se eu não me engano, estava presente também, e nós praticamente consensuamos em torno desse PLS 287, senador Paim, porque da última audiência nós havíamos ficado com essa missão, né, sentar com as centrais, nós sentamos com as centrais e praticamente esse é o projeto das centrais, né? A única divergência não, porque até nós consensuamos aí que a questão do Observatório das Relações de Trabalho não é um cavalo de batalha para ninguém, né? Então, se não houver consenso, pode sair do texto, mas se não houver objeção, a gente mantém no texto, né? Mas, em síntese, esse é Deixa eu te perguntar, porque para mim é importante isso, porque eu só não votei ainda esse projeto de forma definitiva, porque havia uma divergência com as centrais, que vocês ficaram de conversar. Se vocês se entenderam, tem como eu tocar o projeto para frente, tanto aqui como lá na Comissão de Assuntos Sociais, porque é lá que ele vai ser apreciado. Eu já ajustei lá que eu segui o relator, porque aqui vocês entraram como legislação participativa. Eu avoquei a relatoria e, consequentemente, eu dou o parecer favorável, né? E lá também na Comissão de Assuntos Sociais. Mas é fundamental que vocês cheguem ao entendimento final com as centrais, que deve ficar tranquilo, porque a gente tocar um projeto com uma certa divisão, para aprovar aqui já não é fácil, ainda mais se houver divisão. Se não houver divisão, se ajustar os detalhes que faltam, eu consigo, digamos, incluir isso no projeto final e nós vamos fazer que ande esse projeto. Então, é fundamental que vocês me deem o sinal verde. Pode aprovar, daí eu vou aprovar. Certo. Eu vou deixar que conversem depois um pouquinho mais aqui com as centrais, que eu estou dependendo dessa opinião. Tá, vou deixar até o Pedro lhe dar essa resposta. O Pedro estava na reunião, ele tem a memória toda desse debate e é uma lembrança aí privilegiada, porque ele conhece detalhes aí que até superam o meu conhecimento. Então, ele lhe dá a resposta. Do ponto de vista do FONACAT, está consensuado com a central. Nós chamamos todas as centrais, nem todas apareceram, mas as que apareceram consideraram que o projeto está dentro daquilo que foi acordado à época com o deputado Policarpo, que já vinha de um entendimento prévio, né? Então, encerro minha fala por aqui, senador, dizendo que, mais uma vez, né, o senhor honra aí a classe trabalhadora, trazendo um assunto de suma importância, que o governo, em parte, abdicou de fazer esse debate, abdicou durante esses 13 anos de governo de fazer os encaminhamentos necessários para regulamentar a negociação coletiva, a organização sindical, o direito de greve, deu alguns passos, mas foram insuficientes. Então, nós louvamos mais uma vez essa iniciativa e deixamos aí, né, o abraço aí do FONACAT e desejando que tenhamos uma ótima audiência.